Rubinho Nunes, da União Brasil, aqui do estado de São Paulo, aqui de São Paulo, capital, entrou com ação contra a Unicamp por cotas exclusivas para trans. Nunes alega que a resolução fere a isonomia e a impessoalidade e que as universidades não têm competência legal para criar esse tipo de cotas. Nunes defende que políticas afirmativas devem ter critérios objetivos e base legal. A ação pede a suspensão imediata das cotas e o esclarecimento da Unicamp. Vamos assistir ao vídeo do Rubinho Nunes e depois voltamos com nossos comentaristas. Processei a Unicamp, um completo absurdo. O conselho da Unicamp resolveu que ia criar cotas para trans. 2 vagas por curso, um completo absurdo. Inclusive dentro do PAN, a própria lei das cotas, que por si só já é outro absurdo. Que coisa absurda. Fere a legislação federal, afinal de contas não existe base legal para a criação de cotas para a pessoa trans. E segue inclusive a autodeterminação. Ou seja, o sujeito chega lá e fala, não, eu sou trans, eu sou não binário, qualquer coisa, teria direito às cotas. Uma completa subversão de valores. As universidades estão virando um covil de esquerdistas. A gente não pode permitir que isso aconteça. A universidade é lugar para estudar. Quem tem que ter acesso às universidades que são escassas no país são justamente os nossos melhores estudantes. Premiar a meritocracia de quem estudou a vida inteira e não a opção sexual da pessoa sendo critério para adentrar ou não numa universidade. Vamos derrubar essa aberração na justiça. Vamos premiar a meritocracia e não a preferência sexual. Jorge Serrão, o vereador aqui de São Paulo, Rubinho Nunes, que vai tentar derrubar isso. Não é a primeira vez que universidades do Brasil criam cotas que não tem nada a ver com questões sociais, né, com a origem, se é a família rica ou se é pobre, etc., e nem questões raciais, que por si só já teria um outro absurdo. Mas inventam cotas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se não me engano, uma faculdade federal, em 2023, queria criar cotas em cursos de medicina para membros do MST, e agora aqui em Campinas, a Unicamp, famosa por suas escolas econômicas estapafúrdias, né, para não usar outro termo, agora está querendo criar cotas para trans. Será que a justiça brasileira vai entender que isso não pode, que é um absurdo, ou vão compactuar com essa escolha ideológica da Unicamp? Tomara que ela entenda, porque a cota é inútil, inconsequente, inconstitucional e, o pior de tudo, ela é preconceituosa. Se ela vem com a proposta de combater um preconceito, ela, na verdade, ela normaliza e legitima o preconceito. O Rubinho Nunes foi na veia. Universidade, o critério para ingresso tem que ser o da meritocracia. O estudante que tem capacidade intelectual vai estudar lá. O que não tem que fazer o nível superior só para fingir que ele vai ganhar um diploma, mesmo que ele não vá estudar ou que ele não entenda nada, não tem a menor condição de entrar numa universidade. Então, a gente tinha que rever essa postura no Brasil. O ensino precisa ter qualidade de verdade, formar as pessoas na realidade, e não delegar apenas um diploma, um pedaço de papel que, no fim das contas, se o cara não estudou, não significa coisa nenhuma. Agora, essa galerinha, a maioria que quer se dar bem com cota, na verdade, ela quer só estar na universidade para quê? Fazer politicagem, fazer ali o joguinho ideológico, não tem compromisso nenhum com estudar. A maioria dos que fazem movimento estudantil nas universidades não estudam. Isso aí é uma contradição horrorosa e sempre foi assim. O que foca em estudar, ele não tem tempo para fazer politicagem. Ou quando ele faz, ele não faz politicagem, ele faz política. Ele leva o trabalho de diretório acadêmico a sério, sem pilantragem. Agora, esse não é, infelizmente, o papel da maioria. Então, cota é o cacete. Ponto. Direto ao ponto, como sempre, o nosso Jorge Serrão. Sté, na sua opinião sobre esta questão, essa tentativa, né? Porque agora a palavra está com os advogados e com os juízes, que nem sempre demonstraram bom senso nessas questões, né? Mas quem sabe, no caso da Unicamp, por tudo aquilo que também o Serrão falou, né? Anticonstitucional, está deturpando a lei, quem sabe dessa vez se consigam derrubar. Primeiro ponto qual que é a estratégia, qual você acha que será a estratégia do vereador? E também, vocês não têm temor de retaliações, manifestações da turma da Unicamp, que é extremamente politizada, quando o atual deputado estadual, Léo Siqueira, foi tentar dar uma palestra ali, foi fisicamente agredido? Então, essa turma não está de brincadeira. Vocês avaliaram tudo isso? É um fato, mas é importante deixar uma coisa bem clara. O vereador Rubinho Nunes, ele é advogado, além de vereador, pelo 2º ou 3º mandato. Então, além de ter um excelente trânsito pela casa, ele também sabe muito bem o que ele está fazendo, e ele fez uma ação
como que eu vou dizer, muito robusta, tá? Eu quero dizer o seguinte, quando eu digo que a ação é muito robusta. A primeira coisa, a Unicamp é a primeira instituição de ensino do Brasil a estabelecer essas cotas. E como que eles estabeleceram? Eles estabeleceram a partir de um conselho de dentro da Unicamp, cujo o conselho definiu que a autonomia universitária era suficiente para fazer essa definição. Contudo, essas cotas trans, elas não estão previstas em nenhuma legislação, sequer a lei de cotas, tá? Isso colocado, qual mais a substância para poder entrar com essa ação? A segunda coisa aqui, estabelece-se que todos os trans, travestis e não binários autodeclarados, ou seja, a pessoa não precisa fazer uma comprovação específica de transição de gênero, de ter passado por procedimentos, para poder ter 2 vagas, por classe ou por curso, eu não me lembro agora qual que é a especificidade. Mas vamos lá, basta você declarar que você é trans ou não binária. Veja, não binária significa que a pessoa não se identifica nem como homem e nem como mulher. Ela pode se identificar com um gênero fluido a hora que ela quiser e pronto, acabou. Então, isso colocado é muito frágil, a explicação do motivo pelo qual eles estabeleceram as cotas, apesar da autonomia universitária. Então, o Rubinho ele usou não só a lei de cotas, mas também os artigos da Constituição que dizem respeito à isonomia, o artigo que diz respeito a maior e melhor capacidade para ingressar na universidade pública, e também, além desses artigos que ele utilizou para poder pleitear via liminar que as cotas fossem derrubadas, ele está tratando dessa questão do auto-engano. Como que uma pessoa vai se autodeterminar qualquer coisa? Então, eu acredito que o judiciário deve acabar, sim, acatando, mas, primeiro, por ser a primeira universidade pública a integrar isso, né, no seu corpo acadêmico, e, em segundo lugar, porque não passou por nenhum legislativo. A Unicamp é uma universidade estadual, então essas cotas não passaram nem pelo legislativo federal e nem pelo legislativo estadual. Então, quando você junta todas essas questões, sobretudo a primeira, tá? Porque quando a gente pensa na mentalidade do judiciário de hoje, a gente tem que pensar assim, os caras eles sempre vão dar preferência para a esquerda porque tá tudo contaminado, tá? A gente parte desse princípio. Mas essa questão do auto-engano da pessoa se declarar uma coisa que ela não é, a gente acredita que vai pesar muito no judiciário. Então, eles fundamentaram mal e porcamente, tá? Para poder estabelecer essas cotas, então é por isso que a gente acredita que elas vão cair. Ficou excelente, né? A peça que o Rubinho fez para poder pleitear, né? Que caísse via liminar, ficou muito boa. Pois é. Ô, Cauti, vamos fazer só uma ressalva aqui rapidinho, chamar o VAR aqui. As únicas cotas que o Bradock Show aceita é um cara que está aqui no nosso chat, o Constantino Cotas, com K. Constantino com K, Cotas com K. O resto, cota é o cacete. Ponto. Deixa eu dar, antes de passar a palavra para o Darcio, deixa eu também dar o bem-vindo ao Guilherme Araújo, que se tornou apoiador do Bradock Show. Muito obrigado, Guilherme. Está aqui no Superchat e obrigadíssimo, que seja um exemplo também para muito mais apoiadores. Vocês são a força do nosso Bradock Show, vocês que garantem que esse canal continue livre, independente e continue informando todo o Brasil. E a Cláudia Fiorillo também no Superchat doou também para o Bradock e disse que a Esté deveria vir mais vezes ao programa. Cotas para anão, obeso, gago, para careca também? Essa é a pergunta que a Cláudia, então, está deixando. Já temos, então, a fala do nosso vereador Darcio. Sua opinião sobre essas cotas da Unicamp? Só um detalhe, eu queria também relembrar uma frase famosa do Roberto Campos, avô, né, que dizia que ou o Brasil acaba com a Unicamp, ou a Unicamp acaba com o Brasil. Se passaram 50 anos, mas a história se repete, né, Darcio? E vamos à cota do careca agora. Vai, careca, vai. E detalhe, ela falou gordo e careca. Entrei 2 vezes. Agora ficou bom para mim demais isso aqui. Não, Esté? E eu concordo, a Esté tem que voltar mais vezes. Olha, gente, vamos lá. Primeiro é o seguinte, existem cotas aí para trans e travestis, pelo que eu andei observando. Nas universidades federais, a Unicamp não é uma universidade federal, né? Desde 2019, salvo engano, acho que a primeira foi da Bahia. Até a Unifesp em São Paulo também tem. Então, tem várias universidades, são 10 universidades mais ou menos hoje no Brasil que tem. Inclusive, tem um projeto de lei da Erika Hilton que quer reservar 5% para isso. É o projeto de lei número 3109 de 2023, né, que também quer reservar 5% para trans e travestis, entre outras coisas mais. Eu gosto de política baseada em evidências, né, assim que a esquerda fala. Então, vamos lá. Vamos partir do seguinte princípio, tá? A cota, ela serve para quê? Para igualar, não é isso?
Ah, cota racial, porque a pessoa não teve oportunidade, então ela vai entrar na universidade, e aí ela vai ter uma formação, e aí quando ela sair da universidade, ela vai sair em condição similar à da pessoa que teve oportunidade. Não é essa a lógica da cota? Pois bem, então por que a gente tem que estabelecer cota para concurso público, que exige formação superior? Então temos um problema na formação de quem recebe a cota. Outra coisa, por que cota em pós-graduações? É o que a gente mais vê nas universidades. Então eu acho que a gente tem que começar a observar e começar a utilizar a nossa cabeça, né? Não só para poder utilizar brinco, enfim, ou qualquer outro tipo de artefato, mas utilizar a cabeça para pensar. Afinal de contas, qual é a função da cota? A função da cota não é diminuir desigualdade? Então por que quando a pessoa sai da universidade, ela não pode competir em condições iguais com a pessoa que se formou junto com ela? Ah, é porque essa formação pode ter algum problema, então? É isso? Então vocês estão admitindo que a cota tem problemas? Por que continuar criando cotas para pós-graduações? Então temos um problema. É isso? Então eu acho que é essa a resposta que o campo progressista, a esquerda, os socialistas, precisam dar para a sociedade antes de continuar pedindo mais. É isso, Caúde. Pois é, eu só queria também compartilhar com vocês, já te passo a palavra até aqui também, tem cotas, além de pós-graduações, também para residências médicas. Ou seja, médico já formado vai concorrer para uma residência médica e tem cota, inclusive, se não me engano, a própria Unicamp, era quase 100% de cota lá para residências médicas, o que não faz sentido nenhum, porque se os médicos são todos já formados, são todos iguais, cotas para residências médicas é um absurdo, né, sem tamanho. Sté, por favor. Não, eu só quero agradecer a elucidação que o Darcio fez, porque eu fui na onda de uma das vereadores, que fez um discurso hoje falando primeiro no Brasil, não sei o que lá. Eu falei, bom, ela deve ter pesquisado, né? Mas, como sempre, demonstraram que eles não conseguem, né? Esse negócio que você falou sobre os 5% de cota foi pauta do CONUNE, naquele CONUNE que nós derrotamos o bolsonarismo. Veio de lá isso, tá? E eu quero aproveitar para pedir para quem está assistindo a gente para que mande superchat fazendo questões e perguntas. Qualquer questão que vocês quiserem, a gente lê aqui no superchat, tá bom? É isso aí. A sua informação pode não estar equivocada no sentido de que eu não sei as estaduais. Então pode ser que seja a primeira estadual. Então a informação não está equivocada. A gente eu só pontuei as federais que já instalaram isso, porque a gente precisa encontrar os resultados. Já tem um tempo que existe política de cota no Brasil. Cadê o resultado? Pelos indicadores que a própria esquerda nos apresenta, pedindo cota também para os concursos, também para as pós-graduações, também para as residências médicas, como o Caúde trouxe aqui, nós temos um problema com a formação de quem é beneficiado com a cota. Ou não. Não existe esse problema. Então, se não existe problema, não tem razão de continuar criando cota a posteriori. É essa a reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer, porque quem está pagando toda essa conta, né, é o povão. Pois é sempre o pagador de imposto brasileiro. Mais um superchat aqui, a Paula Crestana está relembrando, está com saudade da nossa Fabi Barroso também. Paula, fica tranquila, Fabi também volta logo mais. E o José está dizendo aqui, precisa acabar com a indicação de reitores por lista tríplice, que é outra polêmica também, mas também, qual seria a melhor solução? Aí esse é o grande dilema, né? Porque politicagem, como o Serrão bem falou, está enraizada não só nos centros acadêmicos, mas especialmente nos senados acadêmicos, né, nos centros de decisões das faculdades públicas. Vamos lá, então, vamos falar de segurança agora, gente, porque a Câmara dos Deputados vai gastar 250 mil reais com munição e treinamento para a Polícia Legislativa. Vão comprar munições calibre 9 por 19 milímetros e .40 destinadas ao treinamento contínuo da Polícia Legislativa. Segundo o DEPOL, os cursos são obrigatórios para garantir a segurança dos parlamentares e das dependências da casa. As munições também serão usadas na troca periódica de lotes para manter o material em condições ideais de uso. O gasto faz parte do orçamento geral do Congresso, que custa 14 bilhões de reais por ano, sendo o segundo parlamento mais caro do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. A maior parte dos gastos é com salários, benefícios, aposentadorias e pensões de servidores e parlamentares. Bernardo, na sua opinião, esse gasto é necessário? A Polícia Legislativa, primeiramente, deveria existir uma polícia legislativa, porque não existe na maioria dos países do mundo uma polícia especial só para o legislativo. E ponto número 2, deveria ser treinada dessa forma, com esse municionamento. Qual seria o melhor uso para esses recursos, na sua opinião?
Cauê, sinceramente, não deveria existir, né? A gente vê aí, como você disse, nos países mais avançados do mundo, só a polícia de ciclo único. São poucos os países, inclusive, que adotam o modelo do sistema brasileiro, né? Que divide a polícia em federal, PM e polícia civil, né? Na maioria dos países é a polícia de ciclo único. Uma polícia faz tudo, até para otimizar dinheiro e material humano em si, né? Essa armação aí, né? A armação não, calhou de poder ser aplicado também. Mas esse armamento aí da polícia legislativa é engraçado, porque é o seguinte, a polícia que precisa mesmo, que está na rua combatendo a criminalidade, que está subindo favela, que está entrando em confronto com um bandido, essa é pouco armada. Essa aí tem um déficit absurdo de material humano, de munição, de material técnico, tático e tudo mais. Agora, os policiais que ficam dentro, né, da Assembleia Legislativa, do Senado, da Câmara, do Congresso como um todo, esses não. Esses precisam estar armados até os dentes, passarem por ciclos revisionais, cursos, etc. E outro ponto interessante é o seguinte, você perguntou se era necessário, né? Eu acho completamente desnecessário. É um dinheiro gasto com bobagem. Um outro ponto interessante é o seguinte, Cauê, que para esses policiais não há restrição nenhuma. Você vê a compra aí de munições de 9mm, de .40, enquanto o cidadão de bem vai sendo desarmado. Isso aí é uma afronta contra a população, no meu entender. Você acaba criando uma milícia pública desses órgãos, né? O que eu acho que é pouco republicano, vamos dizer assim. Sinceramente, não vejo aplicação, sou completamente contrário a esse tipo de aplicação. Stélio, sua opinião. Desculpa, Cauê, um outro ponto. Isso aí, se você parar para pensar, nunca se tratou armar essa polícia legislativa e desarmar o cidadão, nunca teve a ver com controle de violência, tá? E sim com controle social. É deixar o cidadão à mercê dessas, entre aspas, milícias institucionalizadas. Só para pontuar também a questão do armamento civil, ou seja, do cidadão comum poder se defender, também não tem a ver com segurança pública, tem a ver com direito natural. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente também entende a distorção que a esquerda faz para esse tipo de política. Você é policial do Rio de Janeiro, não é? Não entendi. Bernardo Ambrosio. Policial do Rio de Janeiro, não é? Se eu não me engano. Desculpa, Esteu, não entendi. Imagina, você trabalha com segurança no Rio de Janeiro, não é? Isso, perfeito. Não, me engano, assim, é a pessoa mais qualificada para falar sobre essa questão, porque, assim, hoje o Rio de Janeiro, eu acredito que a gente esteja quase chegando no ponto sem retorno, né? Isso já não chegou em razão daquela DPF lá dos morros e tudo mais. Então, tendo isso em vista, qual que é a sensação do cidadão comum hoje? A sensação do cidadão comum hoje é que ele tem que sair de casa com um celular que é acessório para não ser assaltado com o seu celular que parcelou em 12 vezes, tá? Porque é quase que inexorável acontecer esse tipo de coisa. Então, quando o cidadão comum ele se depara com o fato de que não basta ter poder, um salário que está nos 5% da população, não basta o fato de ter segurança particular, o legislativo federal agora também está fazendo uma renovação de arsenal que nem as polícias locais têm. Aqui no estado de São Paulo, teve um entregador que falou numa audiência pública de segurança, que ele falou o seguinte: policiais, por favor, nos ajudem e façam o que tiver que fazer com os bandidos travestidos de entregadores, porque virou moda aqui em São Paulo, e acredito que no Rio, em vários estados também, em várias cidades, os bandidos eles compram as bags que fingem de entregadores para assaltar o cidadão na rua. Então ele falou: então, polícia, por favor, aborde, porque isso está atrapalhando o nosso trabalho. Então, quando a gente tem a percepção que até as pessoas mais humildes, até as pessoas que têm menos condição de compreender as partes complexas do Estado, como, por exemplo, isso que o Ambrosio falou, as milícias institucionalizadas e as forças de segurança, ele está pedindo para a polícia, por favor, ajuda, aborda, faz o que tiver que fazer, porque a gente chegou naquele ponto que, enfim, isso vai ser mais essa notícia, né, dessa compra de armamento para as polícias legislativas vai ser mais um ponto aí para o Lula ser desgastado, né? Porque ainda que a gente saiba que exista autonomia de orçamento,
É muito complicado você explicar isso para o seu Zé da padaria, para o cidadão comum. Tudo cai nas costas do presidente no Brasil. Então essa vai ser mais uma daquelas que vai cair nas costas do Lula, e assim, graças a Deus, porque se a gente for ver tudo aquilo que ele quer fazer, inclusive se a gente for pegar o texto da PEC da segurança, que não vai resolver nada, só vai piorar a situação, vai transformar a segurança pública dos estados em meros cartórios, vamos dizer assim, né, que elas não vão ter mais autonomia para nada. Então, tomara mesmo que ele fique cada vez mais desgastado e cada vez com menos popularidade. Vamos continuando essa pauta da segurança, porque o Supremo Tribunal Federal proibiu a revista íntima em presídios e determinou o uso de scanners. O STF deu 24 meses para presídios instalarem scanners e, por fim, a visita íntima. O STF decidiu nesta quarta-feira que a revista íntima em presídios é ilegal e deu 24 meses, então, para que sejam instalados scanners corporais, raio-x e detectores de metais. A prática só será permitida mediante decisão judicial em casos de fundada suspeita de ameaça à segurança. Provas obtidas sem autorização judicial serão consideradas ilícitas e a revista, se autorizada, deve seguir um protocolo rigoroso com respeito à dignidade e realizada por profissional do mesmo gênero. A recusa à revista poderá gerar recusa de entrada, mas abuso será passível de punição e invalida as provas. Ambrósio, eu queria te perguntar, Bernardo, sobre essa questão da revista. Primeiramente, interessante, depois eu pergunto para a STF também esse ponto. O STF considera não vai dar provas obtidas ilegalmente. Temos 1 tonelada de processos do 8 de janeiro que poderiam ser anulados por isso. Agora, esse caso do Talhaferro, enfim, do próprio Bolsonaro, etc. Mas voltando ao Bernardo, depois a gente passa a palavra para a STF. Bernardo, na sua opinião, o fim das revistas íntimas vai provocar o quê nas prisões brasileiras, considerando que a maioria dos telefones celulares, drogas e armas, muitas vezes, são escondidos pelas mulheres dos presos que entram e que colocam todos esses instrumentos nas partes íntimas? Vai provocar uma explosão da entrada desses materiais, sem sombra de dúvida. Você não tenha dúvida que vão entrar arsenais de drogas, de celulares, já entra. Né? Já entra uma boa quantidade aí, a gente sai por conivência de certas pessoas. Vai ter uma explosão, Cauti. Na verdade, isso aí, o que a gente tinha que questionar é se a visita íntima, não se a visita íntima aliás, não se a revista íntima é constitucional. A gente deveria reavaliar a visita íntima. Na verdade, o que tinha que ser extinto era isso. Se o cara quer receber visita íntima, quer viver uma vida normal, ele que não vá para a cadeia, ele que não cometa crime, ele que não vá bancar um presídio, ele que siga o que o ordenamento jurídico prega. Então, é simples, é uma conta de 2 mais 2. Se não quer ir para a cadeia, não cometa crime. Isso que a gente tem que avaliar. E outra coisa que a gente tem que avaliar também eles colocaram como a situação degradante da revista e tudo mais, a gente sopesar. E a situação contrária? E a situação do pai da vítima daquele homicídio que ficou na rua? Esse já não está vivendo numa condição degradante por causa desse vagabundo que tirou a vida de um filho, de um pai? Esses são os pontos que a gente precisa mudar o pensamento. A gente não pode mais compactuar com esse viés ideológico que nos coloca sempre, aliás, que coloca sempre em foco a dignidade do vagabundo. A dignidade que tem que ser preservada é do cidadão de bem. O vagabundo, ele tem que ter o mínimo ali necessário para ficar no presídio, beleza. Mas ele tem que trabalhar, ele tem que ser obrigado a trabalhar sim para pagar as contas dele. A gente tem que mudar esse foco. Isso aí é um absurdo, né? E você ainda vê o seguinte, o STF agora se metendo em política, dizendo o que o Estado tem que fazer em 24 meses. Sabe-se lá se todos os estados têm o dinheiro para fazer a compra do equipamento, do raio-x e tudo mais? Não sabe. Então, isso aí, na verdade, é um escárnio com a população, né? Com o povo de bem. É mais uma vez o Supremo colocando o dedo na cara das pessoas e rindo alto. Dácio, na sua opinião também, como vereador, essa interferência do STF não é a primeira vez, né? A gente viu também nas favelas do Rio de Janeiro, está proibida qualquer operação policial sem autorização, sem aviso prévio, né? Entre outras coisas. Mas aquilo que o Bernardo estava falando, esse escárnio contra a população, qual é o objetivo do STF? Simplesmente defender a bandidagem, provocar a população, defender algum tipo de direito humano equivocado? Por que o STF está se comportando nessa forma, nesse e em outros casos, na sua opinião? Cauti, talvez se eu responder essa pergunta,
eu vou receber a Polícia Federal e provavelmente não vou ter direito à defesa e vou acabar com um destino semelhante ao do Daniel Silveira, sem direito à progressão de pena, sem direito algum, que todos esses presos que serão beneficiados por essa medida terão. Eu vou só resumir da seguinte forma: a gente está vivendo num país onde esse tipo de decisão é tomada, que o STF dá 24 meses para que equipamentos de imagem sejam colocados em presídios. Enquanto isso, você não tem contraste direito para que equipamentos de imagem façam tomografia da população no SUS. Você está num país em que 1 milhão de pessoas estão na fila esperando por uma cirurgia. E que muitas dessas pessoas têm, nesse momento, algum tipo de patologia, um câncer sendo desenvolvido dentro dela e não tem o que fazer. E precisam esperar. Eu estou falando isso porque já aconteceu na minha família. A pessoa recebeu uma ligação 2 anos depois, informando que chegou a vez dela de fazer a consulta para a cirurgia. Bem, se a pessoa não tivesse família, não tivesse como pagar, provavelmente não estaria mais aqui. Essa é a realidade. E eu não vejo o STF dando 24 meses para o governo regularizar isso. Assim como não vejo o STF dando 24 meses para as mais de 30 mil escolas que não têm sequer coleta de esgoto. As escolas que não recebem água potável. E as milhares de escolas que não têm sequer coleta de lixo. Essa é a realidade do Brasil. Uma série de alunos, são milhões de alunos estudando em escolas que não estão ligadas na rede coletora de esgoto. Agora você imagina essa quantidade de crianças se desenvolvendo, né, tendo o seu cérebro desenvolvido com chikungunya, dengue, verminose, entre outras coisas causadas por isso. Qual é a possibilidade desse país ter saída? Qual é a possibilidade da gente ter um futuro digno quando a nossa justiça, que poderia estabelecer como prioridade esses temas que eu estou abordando, está preocupada com a visita íntima dos criminosos de cadeias, todas elas dominadas por facções criminosas. Então, é essa reflexão que eu faço para que quem nos assiste pense em que país a gente está construindo. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.